Olá, estou chegando até você com mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus. E eu creio que me faltariam palavras para dizer quem é Jesus Cristo, na verdade. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, o apóstolo diz que Jesus veio para refletir a imagem do Pai, trazer a imagem do Pai, né? E ali também diz que ele estava com o Pai na criação de todas as coisas. Paulo diz que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, que ele existe antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Jesus é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja, que é o seu corpo aqui na terra. Jesus é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. E ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e permanecer ressurreto para todo sempre. E então ele tem primazia, em todas as coisas. Deus Pai achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue ali vertido na cruz do Calvário, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então essa é uma definição, uma afirmação poderosíssima a respeito de Jesus, Ele não foi simplesmente um mero homem que passou aqui pela terra. Ele é muito mais do que isso, porque ele sempre foi e sempre será Deus. Agora, como Deus se revela aos homens, à humanidade, ao ser humano? Em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então veja, esse mesmo Jesus que veio à terra, que andou entre os homens, cumpriu a sua missão, ele esteve com o Pai na criação do universo. Então ele já existia, como Deus. Jesus possui toda sabedoria e todo conhecimento. Em Colossenses 2:3 lemos: em quem, ou seja, em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus pode fazer muitas coisas por nós e nós vamos mencionar apenas 4. A primeira é: Jesus é o único que pode perdoar os pecados dos seres humanos. Segundo, somente Jesus pode dar propósito à vida do ser humano aqui na terra. Terceiro, Jesus é o único que dá paz perfeita ao coração atribulado. Quarto, só Jesus pode dar poder para viver uma vida abundante.
Então, você crer em Jesus, convidar Jesus para estar com você na sua vida é algo tremendo, porque você vai entrar no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e o homem é pecador. Então, há um grande abismo entre o homem pecador e Deus santo. E o homem, por si só, não pode atravessar esse abismo, né, na sua própria força. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso é uma posição legal que Deus colocou ao homem, a descendência de Adão. Adão, ao pecar, ele passou essa semente do pecado para toda a sua descendência. Então, na verdade, nós já nascemos aqui em pecado, já herdamos essa semente do pecado e por isso nós somos tendentes a fazer o que é errado. E o fato de nós nascermos em pecado já nos coloca numa posição de precisar de Deus, de necessitar de Deus, e a Bíblia afirma que a consequência, o resultado do pecado é a morte espiritual, porque quando Adão pecou, ele não caiu morto fisicamente, mas ele se separou de Deus. Então houve uma quebra no relacionamento, na comunhão que ele tinha com Deus Santo. A Bíblia diz então que essa morte espiritual é uma separação de Deus, né? Uma impossibilidade de se relacionar com Deus. Mas, porém, todavia, Deus, em sua infinita bondade, proveu um meio pelo qual o homem pode se reconciliar com Deus Pai, e isso só pode acontecer através da fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, é a ponte que liga o homem caído no pecado e Deus Santo. Jesus se tornou a ponte por onde nós podemos chegar até Deus Pai. Não há outra possibilidade de se chegar a Deus. Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia nega essa afirmação, porque na verdade só há um caminho e esse caminho se chama Jesus Cristo. Deus é amor e amou tanto a humanidade que enviou seu Filho, Jesus, à terra dos homens pecadores em uma missão de salvação, de resgate, de redenção, de remissão de pecados. E todo aquele que crê em Jesus, que crê no que ele disse, que crê no seu sacrifício substituto por nós na cruz do Calvário, essa pessoa é perdoada. Isso está lá em João 3,16. Agora, o que é o pecado? Pecado é uma decisão, é uma escolha que resulta numa atitude de viver esta existência terrena sem Deus, longe de Deus, ignorando a Deus. A pessoa até pode ter uma moralidade de alto nível, mas se ela escolhe viver longe de Deus, está separada dele. Não há relacionamento ou comunhão com Deus Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo.
Todos os seres humanos têm o seu verdadeiro eu, que não é essa, vamos dizer, essa carcaça exterior aqui que é o nosso corpo físico, mas o nosso ser real, verdadeiro, está lá dentro de nós, que é o nosso espírito humano. E lá em nosso espírito humano há um trono. E nesse trono, somente Jesus pode se assentar como Senhor das nossas vidas. Você pode imaginar um abajur de cabeceira com seu interruptor. Você decide ligar a luz, você aperta, o interruptor e a luz resplandece, o ambiente fica iluminado. Você decide desligar o interruptor, então você aperta, desliga e aí a luz apaga e o ambiente fica às escuras, em trevas. Então a corrente elétrica ela é permanente, mas o interruptor é variável, você pode acender ou apagar. Comparando com o ser humano, quando ele decide desligar a corrente da energia, da vida que vem de Deus, então ele passa a viver em trevas, em escuridão. E agora vamos ver o plano que Deus estabeleceu para alcançar o homem caído no pecado. Nos dias do Antigo Testamento, para remediar o afastamento entre o ser humano e Deus, havia os sacrifícios de animais oferecidos em lugar do homem pecador. O animal inocente morria no lugar do ser humano transgressor dos princípios e mandamentos de Deus. Deus é o criador da raça humana e ele estabeleceu como o homem deveria viver aqui na terra. O Antigo Testamento foi o primeiro manual que Deus deu ao seu povo, a Israel, para nortear a conduta do ser humano aqui na terra. Toda revelação de Deus, ela é gradual. Um degrau, outro degrau, até chegar nos nossos dias em que nós olhamos para trás e vemos a linha, da história da humanidade. Então veja, no Antigo Testamento, os animais oferecidos em sacrifício eram suficientes para cobrir os pecados do povo de Deus, isto é, daqueles que acreditavam em Deus, Deus Pai. Por que o sacrifício de animais? Porque Deus estabeleceu que o perdão para os pecados só viria através de derramamento de sangue inocente. Então, o inocente paga pelo culpado. E Deus nunca quis sacrifício humano, nunca quis que sangue humano fosse derramado. Então, por isso, o animal oferecido no lugar do homem tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito, e o pecado, então, daquele que oferecia o cordeiro, em sacrifício, era transferido para o animal. Então, o animal morria no lugar daquela pessoa pecadora. E então, o animal era sacrificado e o seu sangue era recolhido e aspergido sobre o altar, e ali pelo sacerdote, e ele então aceitava o sacrifício, Deus aceitava o sacrifício oferecido
como uma satisfação temporária do homem a Deus por causa dos seus pecados. Temporária. Isso é uma figura, né, do Cordeiro especial de Deus que viria à terra não apenas para cobrir temporariamente os pecados da humanidade, mas para removê-los para sempre. Deus, então, enviou seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito algum, para dar a sua vida no lugar do homem pecador. Ali na cruz, ele derramou o seu sangue inocente, porque nele não havia pecado. Ele se fez pecado, ele se tornou pecado no lugar do homem, na última ceia ali da Páscoa, que ele teve com os seus discípulos, né? E ali ele estabeleceu a nova aliança, no seu sangue derramado por toda a humanidade. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E é o único que pode fazer isso, porque veio como homem, não pecou, tomou sobre si o pecado do homem e morreu a morte que era do homem pecador. E isto ele fez por amor. Então, neste mês de dezembro que nós estamos aqui, né, chegando próximo aí ao Natal, nós estamos falando bastante de Jesus para que haja entendimento, né, de quem ele é, o que ele fez por nós, para que a sua comemoração seja legítima, seja verdadeira, seja real e você esteja consciente de quem é Jesus para você e a sua gratidão pelo seu feito ali na cruz por mim e por você. Amém.